Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Milhares de catalães a caminho de Barcelona para a jornada de protestos. Esta sexta-feira, em Madrid, Pedro Sánchez procura soluções com a oposição. Tropas russas reforçam as fileiras de defesa da Síria. O presidente turco não recua na ofensiva contra os curdos. Eleições em Moçambique. Primeiros resultados dão vitória a Nyusi para um segundo mandato. Lula da Silva dá entrevista à RTP. Na prisão, o ex-presidente do Brasil fala sobre o processo que o mantém detido e sobre Jair Bolsonaro. As manifestações contra a condenação dos independentistas catalães continuam pelas ruas de Barcelona e várias cidades espanholas. Dezenas de milhares de pessoas protestam contra a decisão do Supremo Tribunal de condenar alguns dos protagonistas da tentativa de independência da Catalunha. Em Barcelona, um mar de gente participa nas marchas pela liberdade. A Polícia Nacional Espanhola fez um cordão de segurança para evitar que os manifestantes cheguem ao edifício da sede da Administração Interna da Catalunha. Durante o dia, o cenário foi parecido. Milhares de manifestantes bloquearam as ruas na Catalunha em protesto perante um governo com os olhos postos nas eleições que acontecem em novembro. O Pedro Sacadura faz o resumo do dia. Em toda a Catalunha, milhares de independentistas começaram marchas pela liberdade. Partiram esta quarta-feira de diferentes lugares rumo a Barcelona, onde esperam chegar na sexta-feira para se fazerem ouvir alto e bom som contra a sentença para os líderes independentistas. As principais estradas da região foram tomadas de assalto por pessoas que afetaram o trânsito, apesar de a atmosfera ser aparentemente mais tranquila do que a vivida na capital da Catalunha por estes dias. A vaga de violência gerada por manifestantes radicais provocou 50 detenções até ao momento e 140 feridos. O analista político Carlos Carnicero lamentou a face oculta da violência. Estas manifestações estão a tornar-se cada vez mais violentas. São comandadas por um grupo chamado Tsunami Democrático e não está claro quem está por detrás de tudo. É verdade que é como um tsunami, porque na noite passada vimos Barcelona em chamas. É preocupante ver um presidente da Catalunha que não condena a violência e que diz, ok, tem o direito de se manifestar, mas sempre de forma pacífica. Esta quarta-feira, o governo reuniu de emergência para gerir a vaga de manifestações, apesar de o presidente da Generalitat, Quim Torra, não ter dado explicações. Em Madrid, o Executivo Central pediu ao presidente da Generalitat para condenar a violência, apesar de ter em mãos o desafio de responder à sede independentista. Pedro Sánchez e os líderes dos principais partidos da oposição deverão acertar agulhas em nome de uma solução para o problema num lugar onde muitos não são nacionalistas. A sociedade catalã é multicultural. O apoio à independência neste momento ronda os 44% da população. É preciso perceber que não se trata de uma questão da população catalã contra o resto de Espanha, mas da sociedade catalã. É uma sociedade plural. Algumas pessoas são a favor da independência, mas nem sequer são a maioria, de acordo com as sondagens. E connosco em estúdio temos Óscar Valero, jornalista da equipa espanhola, para nos falar desta situação em Espanha. Bem-vindo, Óscar. Como é que os governos estão a reagir com esta situação? Por un lado, el gobierno español ha reaccionado con firmeza, el primer ministro Pedro Sánchez ha reaccionado con firmeza, pero estamos en un periodo electoral, hay elecciones el 10 de noviembre, así que podemos esperar que tanto a derecha como a izquierda, los partidos de la izquierda y de la derecha, presionen a Pedro Sánchez para que actúe todavía más en un sentido o en otro. Por el lado del gobierno catalán, el gobierno catalán apoya estas protestas que estamos viendo
y al mismo tiempo es el encargado de mantener el orden público, algo que no se está manteniendo, se les está yendo un poco de las manos, así que su posición también va a ser complicada en los próximos días. E as pessoas, como é que os espanhóis e também os catalães estão a ver esta crise? Por un lado, los españoles del resto de España, fuera de Cataluña, sí hay una cierta unidad en contra del independentismo, podríamos decir. Pero en Cataluña la situación es muy diferente, la polarización es muy alta entre los independentistas y los antiindependentistas, o como los llamamos también, constitucionalistas. Y en los próximos días, conforme se vayan desarrollando las protestas y dependiendo de las reacciones de cada uno de los gobiernos, vamos a ver cómo quizás esas posiciones se van a alejar todavía más. Em relação à Catalunha, os independentistas estão em maioria? Los independentistas están en mayoría en el Parlamento, pero las últimas elecciones regionales no tuvieron la mayoría de votos. Y ahí también está una de las disputas entre los independentistas y los constitucionalistas. ¿Quién tiene realmente esa mayoría? E o que é que podemos esperar para os próximos días? Bueno, ahora mismo estamos en un terreno totalmente inexplorado. No habíamos vivido en España una violencia derivada de la política nunca en Cataluña. Por lo tanto, no podemos saber qué va a pasar en los próximos días. Lo que sí sabemos es que la posición del gobierno central en Madrid y la posición del gobierno catalán está ahora mismo están muy separadas una de la otra, con lo cual en las próximas semanas no es fácil que haya un acuerdo entre los dos. Poderá acontecer muita coisa, portanto. Obrigada, Óscar. Óscar Valero, jornalista espanhol, aqui na Euronews Noite. O presidente da Turquia não cede à pressão internacional para que a ofensiva no norte da Síria termine. Erdogan diz que vai continuar a avançar em território sírio e que não está disposto a negociar com as milícias curdas. As imagens de uma patrulha russa no norte da Síria são um manifesto da geopolítica da região. Apoiante do presidente sírio Bashar al-Assad, a Rússia juntou-se ao exército local para tentar travar a ofensiva na Turquia. Mas Moscou também tem no governo de Ankara um aliado. Publicamente, o Kremlin alertou Erdogan para não comprometer o processo político no país vizinho. Uma crítica que não parece fazer moça na ofensiva e na estratégia do presidente turco. Recep Tayyip Erdogan não admite recuar. A Operação Fonte Paz vai durar até entrarmos 30 a 35 quilómetros na Síria, criando uma faixa entre Manbij e a fronteira do Iraque. Não há exceções, dúvidas ou portas abertas nestas matérias. A chegada a Manbij de tropas do exército sírio tem potencial de rastilho. Os analistas consideram que o caos provocado pela escalada de violência pode potenciar o ressurgimento do Daesh. Uma ameaça que França diz que a Europa tem de combater unida. Temos que pôr tudo isto na mesa e perguntar quem faz o quê, quem quer ficar e quem para. Esta invasão turca é inaceitável, tem de ser condenada, é insuportável e está a pôr a nossa segurança em risco. É preciso que os membros da coligação se encontrem nos próximos dias. A Turquia continua a rejeitar negociar com as forças curdas na Síria, exige que entreguem as armas e abandonem o corredor de segurança no nordeste do país. Bruxelas e Londres continuam em negociações. Boris Johnson terá, no entanto, aceitado fazer várias concessões à União Europeia em relação à fronteira da Irlanda do Norte. Mais um prazo falhado a caminho do Brexit. As negociações entre Londres e Bruxelas foram prolongadas por mais um dia. O objetivo é ter um documento que possa ser debatido na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo que arranca esta quinta-feira. As últimas informações dão conta que o primeiro-ministro britânico aceitou fazer várias concessões a Bruxelas em relação à fronteira da Irlanda do Norte, mas falta-lhe apoio interno para conseguir viabilizar o plano, nomeadamente do Partido Unionista Democrático. O esboço para um novo acordo prevê a criação de uma fronteira aduaneira no Mar da Irlanda, proposta que a anterior Primeira-Ministra Theresa May sempre rejeitou e que conta com a resistência do maior partido unionista da Irlanda do Norte. Em setembro, a taxa de inflação anual recuou para os 0,8% na zona euro, o valor mais baixo em 3 anos, e para os 1,2% na União Europeia, face aos 2,2% de setembro do ano passado. A estimativa rápida publicada no início do mês apontava para os 0,9% na zona euro,
De acordo com os dados revelados pelo Eurostat, Portugal registrou a segunda menor taxa de inflação da zona euro. As vendas de carros na Europa aumentaram cerca de 14% em setembro para os 1,29 milhões de veículos. De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes Automóveis, os números explicam-se mais pela comparação em relação ao ano passado do que por qualquer alívio dos problemas de longo prazo no setor. Em 2018, as vendas sofreram o impacto das novas regras para os testes de emissões poluentes. Em Moçambique, os primeiros resultados dão a vitória ao atual presidente Filipe Nyusi com 72%. O adversário, Ossufo Momad, terá conseguido apenas 21% dos votos. As projeções na contagem dos votos das eleições em Moçambique apontam para um triunfo da Frelimo com mais de 70% dos votos e para a recondução de Filipe Nyusi como presidente. A análise dos observadores da ONG Sala da Paz estima um resultado de Ossufo Momad abaixo do alcançado em 2014 por Afonso de Lacama, com a Renamo a ficar agora pelos 20% dos votos. Isto numas eleições sem grandes incidentes, embora ainda assim com o registro de 2 mortos em Nampula, no norte do país. Mais de 13 milhões de eleitores foram chamados às urnas para eleger o Presidente da República, os 250 deputados do Parlamento, 10 governadores locais e as respectivas assembleias. A contagem dos votos está em curso. De acordo com a France Press, o escrutínio decorre no meio de alguma tensão devido às suspeitas de irregularidades e às acusações da oposição de fraude eleitoral. A Renamo ainda assim espera conseguir um bom resultado em termos locais. O partido de Ossufo Momad partiu com ambições a vencer pelo menos 5 das 10 províncias de Moçambique. No Brasil, a pena de Lula da Silva sofreu recentemente uma redução. Ainda detido, o ex-presidente deu uma entrevista à RTP e contou porque não aceita a medida judicial. Lula falou ainda de Jair Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde abril de 2018 e foi na prisão que, numa entrevista à RTP, o ex-presidente do Brasil e antigo líder do Partido dos Trabalhadores brasileiro falou sobre a condenação de que foi alvo. Um desfecho de um processo que, para Lula, surgiu no seguimento da destituição da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu fui preso para que não pudesse ser candidato a presidente da República. Há pouco mais de 18 meses na prisão, o ex-presidente teve uma redução de pena com possibilidade de permanecer em prisão domiciliária, mas recusou. Lula não quer uma progressão no regime, exige liberdade plena. Deus sabe que eu sou inocente. Eu sei que eu sou inocente. O Moro sabe que eu sou inocente e o Delayol sabe que eu sou inocente. Os juízes, os desembargadores do TRF4 do Rio Grande do Sul também sabem que eu sou inocente. Então eu não estou pedindo favor. Eu estou apenas dizendo o seguinte, eu quero um julgamento justo. Sobre o mandato do atual presidente brasileiro, Lula da Silva não poupa críticas a Bolsonaro. O Bolsonaro ele é muito despreparado politicamente. Ele não faz questão de ser diferente. Ele é um cara que acha bonito ser grosseiro. Ele acha bonito ofender as pessoas. Ele acha bonito ofender, sabe, o presidente da França. Ele acha bonito ofender o presidente, sabe, da Argentina. Ele acha bonito se meter nas eleições de outros países, sabe? Ele dá palpite sobre tudo, menos sobre o seu país. Críticas que não esquecem a atuação do atual governo brasileiro em relação à Amazónia e a falta de cooperação com a comunidade internacional.